Relator aceita a denúncia que pode levar à cassação de Carla Zambelli. Olha a bomba aí. Muita força a deputada Carla Zambelli. Deixa eu dar bom dia para Tati Mandelli, que já está aqui na bancada, vai comentar esse assunto e outros. Tati, bom dia, tudo bem? Bom dia Timóteo, bom dia Vanessa, bom dia nossa audiência da Rádio Ouro Negro FM e o pessoal que nos acompanha aqui nas plataformas do YouTube e do Rumble. Eu acho que a Carla Zambelli já era carta marcada muito antes dela assumir esse segundo mandato parlamentar. Porque eu acho que o que realmente decretou o fim da Carla Zambelli foi no momento que ela pegou o avião e foi denunciar o Alexandre de Moraes lá nos Direitos Humanos Internacionais. Vocês lembram disso? Uhum. Ela foi, durante aquele período tic-tac, com o Paulo Figueiredo, fazer uma denúncia gravíssima em órgãos internacionais do que estava acontecendo no Brasil e tudo isso. E eu acho que depois disso era só uma questão de acharem um motivo qualquer para derrubar. Porque ali ela já não tinha mais chance de permanecer política, influente, apesar de 1 milhão de votos. Em algum momento ela teria que ser derrubada, porque ela fez esse papel de ter sido a parlamentar que denunciou várias irregularidades aqui no Brasil durante o período eleitoral. Então, assim, ela já deveria saber que ela era um alvo gigante, né, ou que ela estava na mira. E aí eu não sei realmente o que ela foi fazer com esse hacker, se queria arrumar as redes dela, se queria consultar, se queria uma opinião. Opinião de hacker nunca foi problema, nem derrubou político nenhum, né? Porque o Dirceu, inclusive, alugava a própria casa para o hacker. Então, isso não pode ser exatamente um problema, né? Mas, assim, ela já, para quem já estava na mira, acaba que mais essa bala aí em cima dela vai acabar fazendo com que ela possa ser cassada. Eu acho lamentável, inclusive, quero deixar aqui a minha posição, acho lamentável a posição do relator, deputado João Leão, acho de uma covardia, inclusive contra uma parlamentar mulher, acho isso horrível. Então, a comissão de ética, ali, liderada por ele, acho que um parecer realmente lamentável, de envergonhar a Bahia, porque se uma deputada não tiver a capacidade de denunciar algum abuso dentro desse país em órgãos internacionais, pela sua isenção parlamentar, eu não sei mais o que se chama de democracia nesse país. Realmente eu não sei. Eu vi gente da esquerda ser mal educada com vários parlamentares de direita e nunca acontecia nada, e agora, por um xingamento, como disse a Vanessa, querem caçar uma deputada com 1 milhão de votos. Então, é uma vergonha que acaba nos atingindo indiretamente, porque, à frente desse processo, infelizmente, um deputado baiano, João Leão. Lamentável, muito lamentável, para toda a nossa democracia, o que aconteceu. É triste, né? Porque agora qualquer coisinha vai ser utilizado contra o deputado se ele for lá e xingar não, se ele pegar e levantar a mão, levantar a voz, ele pode ser colocado no Conselho de Ética, né? A justificativa agora são essas besteiras aí, uma situação aí de falas direcionadas a um deputado. Como é que pode a parlamentar perder o mandato por causa disso? Cadê a imunidade parlamentar? Pelo que eu saiba, a quebra de decoro parlamentar é o cidadão estar envolvido em atos ilícitos. Não, agora, mas isso não é problema. Não, vamos combinar que esse aí é de todos, não é problema. Você tem razão, Tati. Esse aí está envolvido em ato ilícito. De corrupção. Esse eu nunca vi caçar em ninguém. Até gente que matou marido fica e não é expulso assim com tanta facilidade. Pelo amor de Deus, né? A comissão de ética do Congresso é patética. É patética. Qualquer ilícito vale, desde que seja do meu grupo, do grupo que joga na velha política. E a gente tem que começar a falar dessa velha política, porque ela continua mandando aí, ou querendo expulsar a nova política de dentro do Congresso. É disso que se trata. Esse foi o voto do relator. É a velha política expulsando a nova política, porque a velha política não vai ter 1 milhão de votos nunca. Inveja. O ministro do STF, Moraes, multou em R$300 mil o influencer Bruno Monteiro Ayub, mais conhecido como Monark, por descumprimento de decisão judicial.
Eu tenho só um alento aí sobre esse assunto, que foi trazido, acho que ontem ou anteontem, aí, pelo pessoal sentimental da Globo News, aquela que era fechada e agora é aberta porque não tem mais audiência. Ele veio dizer que, coitado, Alexandre de Moraes não pode mais sair na rua. Imagina, Timóteo. O Alexandre de Moraes, essa pessoa benemérita, que quer o bem do Brasil, o guardião da nossa democracia, o grande defensor, né, do nosso sistema, Estado democrático de direito, esta pessoa não pode mais sair na rua. Não pode entrar no clube onde frequenta, não pode descer em aeroporto, não pode frequentar restaurante, porque a hostilidade das pessoas é imensa. E não podia ser diferente. As pessoas sempre têm uma tendência a defender os inocentes dos seus algozes. Então, quando aparece um algoz do tamanho do Alexandre de Moraes, as pessoas refutam. E isso não vai precisar, e ele já deve sentir isso cada vez que ele se mexe, isso não está necessariamente num xingamento. Pode estar num olhar, pode estar numa energia, e essa pessoa não recebe, pelo jeito, mais nada de bom. Então, o problema do algoz é que, como Midas, daqui a pouco ele não consegue mais. Tudo que ele toca vira ouro, inclusive o que ele come. Então, o que vai acontecer é isso, porque esse tipo de injustiça, como ele está fazendo com esse rapaz, o Monark, que, para a sorte da nossa democracia, precisamos ter muitas pessoas contestando uma verdade única, porque senão estaremos todos teleguiados, independente de estar certo, de estar errado, disso ou daquilo. No Brasil, a censura virou a regra. E isso é uma pena. E a única coisa que me deixa feliz nisso é saber que, pelo menos, tem gente que não consegue mais sair na rua. E são vários agora. Bradesco diz a Alexandre de Moraes que contas de Monark não tem saldo. O que a gente vai dizer sobre isso? A impressão que a gente tem é que tem alguns desafetos mesmo, pessoas que o Moraes fica ali... Esse aqui eu vou pegar no pé, né? O Daniel Silveira, o Monark, o Alain. A sensação é que existe uma perseguição... O Eustáquio, né? Que até os filhos ele bloqueou a conta agora, quer dizer... eu acho que tem algumas pessoas, sabe, que ele ou tira para tirar em algumas pessoas certeiramente, né? Ou é porque ele vai perseguir a todos, não sei. Eu só sei que eu vi várias chamadas na internet dizendo que no dia 7 de setembro as pessoas deveriam ir às ruas de preto. Não de verde e amarelo, mas de preto. Com os cartazes dos nomes das pessoas que foram banidas, censuradas por essa ditadura aí que se estabeleceu, o crime de opinião. Né? Aliás, o STF faz qualquer coisa, ontem mesmo liberou a maconha. Então, assim, muito triste, né? Acho que essa chamada para ir de preto pode ser bem simbólica, né? Assim fizemos na época do Fernando Collor, fomos de preto às ruas. Vocês não lembram disso, mas aconteceu. Alexandre de Moraes vota pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. É um movimento, né? Era um movimento que já vem ocupando páginas de jornais no sentido de descriminalizar. Aconteceu em outros países no mundo. Eu recentemente estive no Chile, e no Chile você não pode comercializar, mas como eles também liberaram o plantio, então você tem várias lojas especializadas em growing home, né, que é fazer a planta em casa, né? Eu, do ponto de vista da planta em casa, eu, sinceramente, acho melhor, porque aí não alimenta o tráfico, né? Porque é uma coisa meio simples de se cultivar, então cada um cultivando a sua é mais civilizado. Eu até concordo com o Moraes nesse aspecto, porque o maior problema é que isso é uma rede que vai apoiando uma rede muito mais grave, que é de drogas mais pesadas, que é de arma, que é de criança, que é de tráfico, enfim. Mas já era esperado, né? Esse voto já vai ser descriminalizado. Já existia uma descriminalização velada, a gente também não pode ser hipócrita aqui. Quantas pessoas foram presas por porte de maconha nos últimos anos? Ninguém, né? Praticamente ninguém, né? E mesmo o pequeno traficante,
ele sai em audiência de custódia. Então, assim, a gente fica discutindo a questão. E aí o que a Suprema Corte trouxe é aquilo que eu falei desde o início, vai tirando a moral e a ética da sociedade, liberando aos poucos, né, as ações. E é o que a gente já estava vendo em grandes editoriais. Essa questão da cannabis e da maconha é um benefício econômico brutal para os países. Mas em países onde ela foi descriminalizada, inclusive países aqui nossos vizinhos, como o Uruguai, o fato de descriminalizar não diminuiu a incidência do tráfico, né? Quer dizer, não melhorou a questão da segurança pública. E essa é a grande questão, né? Porque os Estados Unidos tinham esse discurso, não, nós vamos descriminalizar para não precisar combater, não gastar dinheiro combatendo e tal, e vamos ainda por cima fazer imposto, né, dinheiro em cima da indústria. E fizeram, né? Eu fiquei lá durante o período todo da discriminação e você vê as empresas realmente cresceram muito, já tem gigantes nesse mercado, no Canadá, nos Estados Unidos, em vários lugares. E aí, um país continental como o Brasil, o país cujo agronegócio melhor vai ser muito difícil ficar fora desse hub aí que envolve a planta da cannabis. Do ponto de vista empresarial, eu vou dizer uma coisa aqui, não me mal interpretem, mas a fibra da cannabis, o que a gente chama de hemp, que não tem THC, não tem nada disso, mas essa fibra... THC é a substância entorpecente. Que está na flor. Que está na flor. O que está na planta, né, a planta toda, é o que fez e é o melhor produto para se fabricar a roupa que existe, né? Têxteis. As velas de Pedro Álvares Cabral que chegaram até aqui eram feitas de tecido de cânhamo. Então, a gente tem estudado muito isso, até porque a Tideli funciona com corda. Eu tenho amostras dessa fibra natural. A gente tem intenção... Ela não pode ser produzida no Brasil, que é uma pena, porque podia ser uma riqueza enorme também se a gente tivesse essa vida têxtil. A Índia já se atentou para isso, e em alguns estados da Índia a gente já tem essa produção, na China, nos Estados Unidos, no Canadá. Eu tenho esses fios, ainda a gente não deu nenhuma utilidade com eles, mas a gente precisa, talvez, já que agora o processo é de descriminalização total, que a gente estude, então, como é que nós vamos fazer para plantar a questão da planta, que é a questão medicinal, que é o CBD, que tem sido salvador de muitas vidas, aí desde esquizofrenias até Parkinson e várias coisas, e utilizar o bagaço para fazer riqueza, né, para fazer roupa, para fazer fio e tudo isso. Então, eu acho que, infelizmente, o voto dele é um voto que já vem num sentido de uma liberalização bem maior dessa planta aqui no Brasil. Lula, que passou por procedimentos no quadril nas últimas semanas, desceu a rampa do Planalto demonstrando um incômodo em sua perna direita. Acho que ele está ótimo, recém-casado, passeando, fazendo turismo pelo mundo. Ai, de vez em quando arruma uma dor nos quartos, né? Mais ou menos isso, no quadril, dor nos quartos. É isso mesmo, tem a ver com a velhice também. Ele tem um consumo de álcool maior que a média, então tudo isso também não ajuda muito a saúde dele, mas eu tudo que vejo da saúde diz que ele está bem, que ele está não sei o que, até Photoshop para mostrar que ele está fortinho, então deixa ele lá com a Janja. Acho que está tudo bem, acho que isso é mimimi. É para trazer um pouco de vitimismo. Ah, coitadinho, tá velho. Ó, o nosso presidente, coitadinho. E bum, pau nos outros. Tira o Monark, tira a Carla Zambelli. E aí do lado, coitadinho do Lula. Eu não entro nessa, não. Ninguém carrega uma cruz maior do que a merecida. Então, se Deus assim o determinou, que assim o seja. Quem sou eu? O empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, reagiu ao vídeo publicado pelo comediante Thiago Santinelli, com cenas que simulam o espancamento de um personagem careca e vestido com terno verde e gravata amarela, figurino utilizado por ele desde 2019. É o mínimo, né? Botar o processo é o mínimo. Espero que bote um processo cabeludo, espero que o juiz dê ganho de causa para o Luciano, e espero que esse rapaz seja multado em, no mínimo, R$300 mil por dia. Aí a gente podia achar que no Brasil a gente não tem 2 pesos e 2 medidas. Mas eu posso pedir permissão aqui, Timóteo, para dar uma notícia que saiu ontem no final do dia? Contar uma história para você. É dos juros, não? Não. Do juros está na pauta, a gente já falou na sequência, diga aí. Não, é sobre a ONG
a CPI das ONGs. Ah, eu tô por fora. Diga aí, Tati. Eu deixei um vídeo no ponto, Rebeca. Na hora que eu pedir, tu coloca, que eu acho que todo mundo aqui vai ficar de cara. O que aconteceu na CPI das ONGs? A nossa deputada, Silvia Ualapi, ela, na primeira depoimento que deu, ela contou que uma ONG explora sempre os Yanomamis. Lembra os Yanomamis, aquele que o Lula foi lá pegar as crianças subnutridas? Vocês lembram disso? Quem cuida dessa ONG, desses índios, é essa ONG. E ela denunciou que essa ONG não cuida de índio nenhum, que só explora a terra deles vendendo um cogumelo, que é um cogumelo super produtivo, super nutritivo, e quando os índios não acham o que comer, comem esse cogumelo, que os índios mesmos não podem vender. Então, ela fez uma provocação durante a CPI passada e comprou o cogumelo online dessa ONG ali na frente de todo mundo. Recebeu, e aí a ONG falou que o que ela recebeu não foi o cogumelo, não. O que ela recebeu tinha sido o livro sobre a exploração dos Yanomamis. E aí, ontem, ela surpreendeu a plateia com esse corte aqui, que eu vou pedir para a Rebeca colocar aqui sobre esse mesmo assunto. Cadê o vídeo? Eu mandei para a Rebeca. Eu nem tava no ponto, Tati. Se você não cobrar... Tá baixando já, tá baixando. Quando eu tiver no ponto eu falo, tá bom? Eles estão lá na modalidade do Alexandre de Moraes, que aprovou. Assim, o tempo todo que fica claro na CPI, ontem eu assisti quase 2 horas de CPI, é que todas essas ONGs que dizem proteger os índios, os protegem de qualquer tipo de prosperidade. Então, assim, se eles morriam muito há 200 anos atrás, porque é da etnia deles, deixa morrendo, não deixa o médico chegar. Se eles não tinham o que comer, é porque é assim mesmo. Então, ao mesmo tempo, exploram todas as riquezas da reserva, como é o caso desse cogumelo aqui, que é uma das riquezas Yanomamis, das quais os Yanomamis não se beneficiam de forma nenhuma. O que foi, Felipe? Tá no ponto o vídeo? Entendi. É lamentável, né? Tá aí a informação, Tati. Você vê como é que é o negócio, né? Eu queria ver o vídeo. O vídeo tá aqui já. Cadê? Então, vamos lá? Bora. Que não é só o ISA, o Instituto Socioambiental, que financia a fome dos Yanomamis vendendo seus cogumelos. O Magazine Luiza, a Magalu, Olha aí. vende cogumelo Yanomami, franqueia o cogumelo Yanomami Rapaz, isso aí e foi ajuda a financiar a fome censurado. Não vi isso. dos indígenas Yanomamis. Você pode, por favor, colocar o vídeo? Então, eu resolvi comprar na internet e chegou, do qual eu faço questão Vai fazer de abrir na presença de todos. lá na CPI. Na comissão. Vendido no site Olha do só. Magazine Luiza. Que absurdo. Povos Yanomamis que não conseguem caçar estão sem o cogumelo Yanomami, porque a Magalu ajuda Bomba, bicho. a financiar a fome daquele povo. Que bomba, rapaz. Não Aplausos. é uma bomba isso? Sensacional. Eu, quando vi isso ontem de noite, falei, vou levar para a rádio, porque as pessoas não têm noção, né? E o que me irrita mais nesse assunto, principalmente os Yanomamis, é a hipocrisia. Tinha jornalista com criancinha no colo. E agora os Yanomamis serão protegidos. Agora os Yanomamis estão sendo mais explorados que nunca. Que nunca. Por que quem recebe o dinheiro do lucro dos cogumelos Yanomami não é a comunidade Yanomami? Por quê? É uma ONG. Sabe quanto que essa ONG tinha? 67 milhões em caixa. Mas os índios estão passando fome. Só esse ano, depois da visitinha do Lula, já morreram mais de 30 de fome. E essa é a realidade. É por isso que essa CPI das ONG está abafada por toda a mídia. Tá mesmo. E aí a gente tem a obrigação, sabe, Timóteo, de trazer isso. Porque, olha, eu duvido que alguém dê uma palavra sobre isso. A Magalu envolvida. É nojento. É nojento o que está acontecendo no Brasil. Vergonha, viu? O secretário de Segurança Pública fica perplexo com a deputada de esquerda. O Derrite fez o questionamento lá para a deputada, aquela magrinha lá, como é o nome dela? A Sâmia Bonfim. Sâmia Bonfim, a magrinha lá. Eu acho que foi muito boa a ação toda da Secretaria de Segurança de São Paulo. Você não realmente... A guerra é contra o crime organizado e essa guerra é uma guerra que nós temos todos que lutar o tempo todo. Eu acho que foi muito bom. Agora, sim,
essa coisa dessa esquerda que passa pano para bandido, que vem dizer que teve vítimas, até tiveram 20 vítimas. As primeiras 7 identificadas eram todas bandidos. Todas. Passagem pela polícia, estupro, extorsão, roubo, todas. Então, vítima, defina, né? Para mim, foram pessoas que se montaram contra a polícia e acabaram tendo o que mereciam. Muitos estavam soltos em audiência de custódia ou em saídias, dessa saidinha aí que tem também. Então, assim, tudo vale para a gente não ter uma policial baleada por 4 pessoas pelas costas, como aconteceu agora. Então, assim, é disso que se trata. Proteger a polícia para que a polícia possa nos proteger. E essa devia ser, inclusive, o que move uma parlamentar, e não a defesa dos bandidos. E aí pode gritar à vontade, né? Ainda bem que a Câmara não mostra, que é para não passar vexame, porque já tomou aquela risada de toda a plateia, a gente já imagina o quanto que ela deve ter ficado incomodada com a resposta. Aliás, muito bem dada pelo secretário de Segurança de São Paulo. Banco Central corta a taxa de juros, é a primeira redução em 3 anos. Começa a sinalizar que a inflação está sob controle, que a política do Banco Central está certa, e nesse quadro, a gente teve até uma certa deflação no mês passado, nesse quadro faz sentido ir reduzindo a taxa de juros, a expectativa é que ela vá reduzindo até o final do ano, até chegar num patamar de 12%. Parece um ganho grande, mas ainda estamos falando de uma das maiores taxas de juros do mundo, né? Quanto maior a taxa de juros, mais inibido fica o capital para investimento, porque como o dinheiro aplicado vale 13,25 ao ano, você às vezes não quer colocar esse dinheiro para produzir, né? Então, o juro muito alto acaba sempre sendo sinônimo de baixo investimento em outras coisas, em fábricas, em tudo isso. O desempenho da economia brasileira, que tem sido fenômeno no mundo, se dá basicamente por causa do setor do agronegócio. O agronegócio é o maior setor brasileiro hoje, é o que, como eu venho dizendo aqui, é o que traz mais dólares, então nós temos uma situação confortável de colchão de estabilidade monetária, quer dizer, a gente tem uma reserva em dólar considerável, a dívida pública está crescendo, mas ainda não em taxas que possam trazer algum risco para o país, e aí o Copom achou que agora estava na hora de começar uma queda nos juros e que isso não geraria inflação. É uma boa notícia, é uma notícia esperada para o segundo semestre, que isso iria acontecer, que a taxa de juros, de alguma forma, deveria cair, e a expectativa é essa, que ela saia, agora nós estamos no início de agosto, até dezembro, mais ou menos no patamar de 12%, se não acontecer mais nada no cenário internacional, porque a gente precisa entender que essa inflação está, de uma certa forma, a inflação no mundo está relacionada à pandemia primeiro e à guerra depois. Então, se a guerra der algum outro sinal, isso pode ser revertido. Mas, pelos sinais da economia brasileira, foi uma decisão acertada. Ontem tinha uma espécie de bookmaker na internet, vai cortar 0,25, vai cortar 50. Eu achava que iam cortar 0,50, que foi o que aconteceu. Então, é uma boa notícia, sim. As pessoas estão muito endividadas no Brasil, às vezes as empresas, é uma taxa de juros muito alta para as empresas pagarem, então é um bom sinal. Vamos ver se os outros melhoram. A melhor notícia seria, depois dessa redução da taxa de juros, seria uma redução no déficit público, que a gente já sabe que não deve acontecer, e o déficit público deve ficar mesmo em 100 bilhões de dólares, de reais, quer dizer, o que é muito alto, né? Muito acima do que tinha sido aprovado pela Câmara. Mas, enfim, vamos embora, que o Brasil é maior que os nossos governantes, graças a Deus. Então vamos logo, de uma vez por todas, ao Brado Entrevista, 10 horas em ponto. Brado Entrevista. Vamos agora ao Brado Entrevista, conversar com o deputado estadual Manuel Rocha. Ele é deputado estadual e presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Bahia. Eu fiquei com uma dúvida da pergunta sobre a Secretaria de Agricultura. Você está falando, então, que agora tem 2 secretarias de agricultura distintas? A pasta foi dividida em 2? E qual a diferença básica entre elas? E qual é o propósito exato disso?
Ela foi desmembrada no primeiro governo Rui. A Secretaria de Agricultura, hoje, ela contempla o setor do agronegócio, especificamente. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, ela atende os pequenos produtores, né, a agricultura familiar. Então, a Secretaria de Agricultura cuida dos grandes e a SDR cuida dos pequenos. Sendo que o orçamento aí da agricultura familiar é infinitamente maior do que a Secretaria de Agricultura. De 4 milhões anuais, segundo relatou o secretário Tum. E essa Secretaria de Agricultura Familiar tem aumentado a quantidade de famílias que se beneficiam dela ou não está fazendo? Na verdade, ela faz Tati, o repasse, né, de recursos do PAA, né, de fomento para o pequeno agricultor, né, fornecimento de implementos agrícolas. Então, é o braço do PT, né, o pequeno agricultor familiar, né, esse braço ideológico que corresponde no governo federal ao Ministério do Desenvolvimento Rural, né, e da Reforma Agrária, né, que é capitaneado lá pelo PT a nível federal. Então, foi no primeiro governo Rui Costa que houve esse desmembramento aí entre essas duas secretarias. E funciona? Não, quando a secretaria tem dinheiro, funciona, né? Então, houve um prejuízo para a Secretaria de Agricultura, como eu falei, né? Uma secretaria que tem um orçamento anual de 4 milhões de reais, não tem como atingir o seu objetivo. Por isso que fica aí se socorrendo de outras secretarias e de programas federais para poder alavancar o agronegócio do nosso estado. Então, se você prestar atenção, as ações da Secretaria de Agricultura, elas são em conjuntos com outras secretarias ou em parcerias com os ministérios do governo federal. O Leandro de Jesus repudia a entrega da maior honraria da Assembleia Legislativa ao ator José de Abreu. Eu acho nojento, né? Um ator decadente, lacrador, deselegante, que não traz nenhum tipo de contribuição para a sociedade, recebeu uma honra. Não fez nada a não ser cuspir numa mulher e lacrar contra o governo Bolsonaro. Esse foi o grande mérito dessa pessoa que se disse perseguida no Brasil, depois de não conseguir mais sair na rua, por tão antipatizado que é pela própria população, aí se muda para Nova Zelândia, porque eu não sei por que não se mudou para Venezuela, né? É isso que eu fico me perguntando, tão de esquerda, não mudou para Venezuela por quê? E para Cuba? Ou para Nicarágua? Tinha que ir para Nova Zelândia? Oi, a Nova Zelândia é um dos países mais ricos do mundo, vocês sabem, né? Então, o que ele foi fazer lá agora? Vem receber honraria, diz que vai voltar para a televisão. Agora ele pode se sentir livre para ser mal-educado, livre para ser deselegante. E aí, a Bahia, que é um vexame, entrega um mérito para uma pessoa dessas. Fala bem, melhor até, de quem entrega do que de quem recebe. Na Bahia. Tati, até semana que vem. Muito obrigado. Obrigada, Timóteo. Até a semana que vem. Terça-feira estamos de volta aqui na Brado Rádio e na 100.35.